Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui, no Lipcast, onde falamos sobre fenda lábio-palatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entenderes, vais poder participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lipi irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Olá, sou a Mariana Alface e sou terapeuta da fala. Olá, eu sou Patrícia Filipe Correia e também sou terapeuta da fala. Tratamos fenda lábio-palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar neste Atlas. Pois é, Patrícia, e hoje temos um episódio muito especial. É um episódio bónus, pelo dia do aniversário de um dos fundadores do projeto Atlas. Vamos explicar-te o que é uma fenda lábio-palatina. E para este tema temos connosco o Roney. Olá, Roney. Saudações, amigos do Lip. Eu sou Roney Fúrfuro, médico dentista. Antes de mais, devemos começar por entender o que é uma fenda facial, uma fenda labial ou palatina. Exatamente, Mariana. Uma fenda é, na realidade, uma malformação congênita que se caracteriza pelo não encerramento de duas estruturas primordiais que deveriam fundir-se para construir uma só estrutura. Imaginem o seguinte: se pegarmos uma folha de papel para fazer um tubo, temos que juntar dois lados da folha e depois colar essas duas extremidades. Também a mesma coisa acontece na formação do embrião humano. A fenda surge quando uma parte dessa união não se chega a encontrar um lado com o outro. Assim como o tubo ficaria como uma parte não encerrada, também o embrião. Ou seja, a falta dessa união de dois processos, uma vez incompleta, é chamada fenda. Se isso acontece no lábio, a fenda é labial. Se acontece no palato, é palatina. Se acontece na face, fora do complexo oronasal, é facial. Nós sabemos que a fenda lábio-palatina é uma malformação congénita da face e a mais frequente no ser humano. Mas o que significa isso de ser uma malformação congénita? Patrícia, em primeiro lugar, é preciso perceber o conceito de congênito. Congênito, como diz o povo, é de nascença, ou seja, nasceu com. Por exemplo, um sinal na pele pode ser congênito e não tem de ser nem bom nem mal, simplesmente nasceu com. Na nossa realidade, temos uma situação congênita, a nossa realidade de fenda lábio-palatina, nós temos uma situação dessas congênita que está diretamente ligada às malformações sem o ser, que é a cicatriz de Kate. Por isso, não devemos associar a malformação a uma doença. Mas, Roney, o que é isso da cicatriz de Kate? Quer explicar? Pois, tem razão. Na verdade, é uma fenda labial que não ficou aberta, Mariana. A fusão desses dois segmentos do lábio com o prolábio, ou seja, a parte superior do lábio é formada em três partes, ela não se faz corretamente ou não se faz no momento ideal. E isso, apesar de tudo, há um encerramento, mas ainda no período intrauterino. Então, consequentemente, porque esse momento foi alterado, permanece uma espécie de cicatriz, mas essa cicatriz ela é congênita, é como se fosse um sinal, porque ela não é cirúrgica, mas é um sinal que fica dessa alteração do processo normal do encerramento do lábio. Certo, mas, meus caros, vamos voltar ao conceito inicial da malformação congénita. Sim, dizia eu que uma malformação congênita é uma alteração na constituição de algum órgão ou conjunto de órgãos que determina ou que causa uma anomalia morfológica ou estrutural, não é? Presente no nascimento do bebê e que poderá advir de diversas causas, sejam genéticas, ambientais, mistas. Portanto, malformação é exatamente isso. Ok, e vamos primeiro explicar o que é isto da expressão anomalia morfológica, não é? O que é que isto quer dizer? No fundo, quer dizer que
tem uma forma diferente da norma, isto é, daquilo que deveria acontecer. Exatamente. Uma fenda labiopalatina é uma malformação que se caracteriza por uma descontinuidade numa região anatómica que deveria ser íntegra, neste caso específico, uma abertura a nível do lábio e ou do palato. E, embora raramente, também pode acontecer na face. Já agora, palato pode ser outro palavrão, não é? E palato, o que é isto? É o nome que os médicos arranjaram para o que todos conhecem como céu da boca. Exatamente, Mariana. Mas atenção, as fendas de lábio e do palato podem ocorrer associadas ou de forma isoladas. Por isso, é mesmo preciso explicar muito bem este conceito de fenda labiopalatina. Se me permitem, então, eu posso dar uma chega sobre isso. Fenda labial é uma descontinuidade que torna o lábio numa estrutura aberta, isto é, separada, dividida, enquanto que uma fenda palatina é uma abertura no céu da boca. Também essa estrutura não se encerra, não se fecha, como eu expliquei há pouco. Assim, a cavidade oral, que é a boca, não está separada da cavidade nasal, que é a fossa nasal, uma vez que o palato, o céu da boca, é o teto da boca e, ao mesmo tempo, é o chão do nariz. Fossa nasal também deve ser outra novidade aqui na linguagem. É outra novidade e, no fundo, é o que os médicos também referem como uma área ou uma sala que está escondida atrás do nariz e à frente da garganta. Fica logo por cima da boca. Esta é a fossa nasal. Ok, perfeito. Então, mas e quando é que tudo isto acontece? Patrícia, todos os processos de fenda são definidos ainda no primeiro trimestre da gravidez. O momento em que isso acontece é dependente, na verdade, da estrutura que vai ser afetada. Esse período inicial, no primeiro trimestre, é chamado de fase da embriogênese. O segundo trimestre é o período da organogênese. E o último trimestre é o do crescimento, ou da engorda, podemos dizer assim. Na formação do bebê, há momentos que são específicos para que cada coisa aconteça. Uma vez que as fendas estão relacionadas com a fase de formação da cabeça do bebê, nós podemos esclarecer que há uma janela temporal que começa na 8ª semana e que pode ir até a 20ª semana de gravidez, e é nesse intervalo que se determina a presença ou não de uma fenda. Se as estruturas se fundem, não há fenda. Se não se fundem, há uma fenda a separá-las. Certo, mas o que é que acontece primeiro? Quem é que se forma primeiro? Para entender, só é preciso conhecer a sequência de eventos em causa. No período gestacional, entre a 4ª e a 12ª semana, tem início a face do bebê, formando-se então a partir da união de vários elementos, enquanto embrião, como se fossem todos peças e partes que vão se encaixar, um Lego vivo, sendo que o palato inicia-se aproximadamente na 4ª semana de gestação. É nesta fase que se forma o palato primário, ou seja, o palato anterior, que está à frente do forame incisivo. Só a partir da 9ª semana é que se forma e se funde o palato secundário, isto é, a parte posterior ao foramen do palato duro e o palato mole, que representa então a extensão muscular, esse palato mole, do céu da boca, aquela parte que se move do palato. Nessa fase, ocorrem outros processos de fusão para formar as estruturas da cavidade oral. Eu peço desculpa, mas acho que essa informação agora pode gerar alguma confusão, Rony. Então, falámos há pouco que a fenda acontece entre a 8ª e a 20ª semana. E agora dizemos que a formação da face começa na 4ª semana? Afinal, uma fenda acontece na 4ª ou na 8ª semana de gestação? Malta, na 4ª semana começa a estrutura a formar-se, mas ela terá que crescer até encontrar a sua cara metade.
Só a partir desse momento do encontro é que se vai definir se houve ou se não houve o match. Boa. Então, e além disso, que causas é que podem levar então à origem desta malformação? Não existe uma causa, Mariana, mas sim várias causas. Estamos a falar de uma situação multifatorial. É aquilo que os médicos chamam idiopático. O que eu quero dizer com isso é que a combinação de fatores genéticos relacionados à hereditariedade familiar e aos fatores ambientais podem todos eles contribuir para a formação das fendas labiopalatinas. Existem sim alguns comportamentos que devem ser evitados durante a gestação, porque eles vão aumentar ainda mais o risco do bebê nascer com uma fenda, como, por exemplo, o consumo do tabaco, das bebidas alcoólicas e de alguns medicamentos, especificamente corticoides ou anticonvulsivantes, principalmente quando eles são usados exatamente no período da embriogênese, no período do primeiro trimestre da gravidez. A ação dos fatores ambientais depende de uma predisposição genética também do embrião, isto é, da interação entre os genes versus ambiente. Sim, e hoje, com o avanço das tecnologias de imagiologia, é possível identificar a ocorrência da fenda por exames de imagens no período pré-natal, como também já foi falado anteriormente no nosso episódio sobre o diagnóstico, isto aqui no nosso Atlas Lipicast. E outra coisa muito importante, Patrícia, é a ingestão de ácido fólico. A questão da nutrição também é importante, né, nessa parte, porque é comprovadamente capaz de reduzir bastante a incidência dessas malformações. Não é a única abordagem, mas é muito importante. Existem algumas práticas que as futuras mães e pais podem definitivamente adotar. Sim, e em primeiro lugar, uma dessas práticas deve ser por procurar sempre aconselhamento médico quando pensam em engravidar, não é? Tomar as devidas prevenções, tudo o que seja necessário para seguirem uma gravidez segura e vigiada. Então, de forma resumida, do que já conversámos, já percebemos então que há alguns cuidados que os pais podem tomar, embora as causas das fendas sejam multifatoriais. Caso surja uma destas malformações, poderá também ser uma fenda labial, ou palatina, ou ambas. Mas será esta malformação muito comum? Há muitos pais que até ao diagnóstico do seu filho certamente desconheciam de todo esta realidade. Vamos agora a alguns números. Em termos de prevalência, isto é, o número de novos casos que ocorrem num determinado período de tempo, estima-se que em 700 nascimentos há um bebê com fenda labiopalatina. No caso específico de Portugal, estimam-se que nasçam cerca de 130 a 150 crianças por ano portadoras desta malformação. E no mundo inteiro, nasce uma criança com fenda a cada 2 minutos e meio. Portanto, isto são grandes números, não é? Existe alguma classificação também que nos consiga ajudar aqui a distinguir os diferentes tipos de fenda? Globalmente, podemos dividir nesses dois grandes grupos, sim, nas fendas labiais e nas fendas palatinas. Mas dentro desses dois grandes tipos de fendas, é importante falarmos sobre as diferentes formas que uma fenda se pode manifestar. Sim, sem dúvida. Existem múltiplas classificações e elas se baseiam em critérios muito diferentes. A que nós utilizamos no nosso grupo é a classificação de Spina, que foi criada em 1972. E ela se baseia em critérios anatômicos e embriológicos. Essa classificação ela tem como referência aquilo que eu já referi há pouco, o foramen incisivo, um pequeno orifício que existe no osso maxilar, no céu da boca ou no palato, e que durante a gestação resulta da fusão desses 3 elementos que formam o osso maxilar. Partindo do foramen, nós conseguimos distinguir todas as nossas classificações de fenda. E agora, para ajudar também a simplificar estas classificações, vamos tentar imaginar aqui onde é que está este foramen, este ponto, este orifício. Vamos imaginar. Então, abrimos a boca e colocamos o nosso dedo indicador logo atrás dos dentes incisivos superiores. Portanto, colocando o dedo aí, este é o ponto com o nosso dedo
que se chama zona foramen incisivo. Ok? É a zona do foramen. As classificações das fendas partem desse ponto. Para a frente do meu dedo, portanto, para a frente da zona do foramen incisivo, ou para trás, ou ambos ainda, como vamos perceber agora. Deixa eu só dar uma chega. Se fizer esse exercício que a Mariana propõe, colocando a polpa do dedo apoiada sobre a parte de dentro do dente, dos incisivos superiores, a unha vai tocar no céu da boca numa zona muito próxima de onde se localiza o forame incisivo. Exatamente. Pois bem, grupo 1 serão as fendas que ocorrem do foramen para a frente? Isso, exatamente. É desse ponto em direção ao lábio superior. Essas são designadas as fendas labiais ou lábio-alveolares, porque elas acometem o lábio ou o rebordo alveolar, que é a parte do osso onde vão erupcionar os dentes. Nós chamamos essa zona de rebordo alveolar. E nós dizemos que são completas quando a interrupção do lábio e do rebordo alveolar vão até o forame incisivo. Se não for até o forame incisivo, serão incompletas. Então, nesse caso, podem não envolver as estruturas todas. Certo. Grupo 2. São as fendas que ocorrem para as duas direções? No plano sagital, sim, Patrícia. Plano sagital é aquele que divide o nosso rosto em dois lados, ok? Semelhantes. Não são exatamente iguais. Sim. Portanto, no plano sagital, para frente e para trás do forame incisivo, se esta interrupção abrange todo esse processo, então nós vamos chamar de fendas labiopalatinas, porque elas envolvem as estruturas do palato duro, do palato mole, além do rebordo alveolar e do lábio. E se acontecer uma fenda do grupo 1 associada a uma fenda do grupo 3, mas com o palato parcialmente íntegro, nós vamos classificar como grupo 2A, que são raras, mas que podem não envolver totalmente o palato duro. Isto foi uma alteração que o nosso grupo publicou em revista indexada, está publicado e pode ser adotado por outras equipas. Nós passamos a classificá-las como grupo 2A de espina, ou seja, é uma alteração, é um aditamento a essa classificação de espina. As fendas do grupo 1 e 2, além de poder ser completa ou incompleta, podem também ser classificadas como unilaterais, só de um lado da face, bilaterais, dos dois lados da face, ou medianas. Mas essas são muito raras quando dividem de facto, quando há interrupção ao meio, na linha média da face. Certo. E o grupo 3? Serão as fendas que ocorrem apenas atrás do foramen? As fendas do grupo 3 são exatamente conhecidas como fenda palatina. Elas envolvem apenas o palato secundário, ou seja, do foramen para trás. E também pode ser completa ou incompleta, conforme abranja o céu da boca todo até o foramen, ou apenas o palato mole ou parte do palato duro somente, sem chegar ao foramen incisivo. Nesse caso será incompleta. Certo, e essa questão do palato mole é aí aquela zona onde se localiza o vulgar sininho ou campainha. Perfeito. E existe ainda um quarto grupo no qual se inserem situações de fendas faciais que são muito raras. Portanto, já não serão aqui fendas oronasais, serão fendas da face. Muito bem. Ora, e partindo desta classificação, olhando também para as estruturas dos lábios e do céu da boca, o que é que implica, de facto, a presença de uma fenda? Especificamente, nas fendas que acometem o lábio, há um comprometimento do músculo, chamado músculo orbicular do lábio, porque as fibras desse músculo vão ser interrompidas. Elas não se vão fundir inicialmente, como eu disse, e isso torna-se um obstáculo, porque o músculo vai ficar pouco desenvolvido, mais preso, com menor mobilidade. Pois, e por isso também podemos referir que estas alterações interferem na posição de repouso dos lábios e também na execução das suas funções, certo?
Desde projetar os lábios para dar um beijinho, à produção de sons da fala, por exemplo, não é? Todas estas funções podem estar alteradas. Isso. Na fenda do lábio unilateral, como acomete apenas um lado da face, a interrupção das fibras musculares inicia-se desde a base da narina respectiva. Então, com a presença da fenda, nós não temos apenas interrupção muscular, mas também ausência de osso que suporta as estruturas. E essa falta de suporte que é concebida pelo osso leva a que a asa do nariz do lado da fenda acabe por ficar descaída e dá-nos uma sensação de estar achatada. Quando a fenda labial é bilateral e envolve os dois lados do lábio superior, criando uma estrutura central chamada prolábio, o lábio, esse prolábio, vai ficar separado do resto dos lábios, do restante dos dois lados do lábio, mas vai ficar ligado ao nariz. As duas narinas, nesse caso, estão envolvidas e sem suporte ósseo, que as sustente, não é? Então vai acabar por acontecer o quê? Vão ficar ambas achatadas. No caso de uma fenda submucosa, esta afeta sobretudo a função velofaríngea, isto é, a capacidade de passagem do ar pela cavidade oral ou pela cavidade nasal, que é tão importante durante a fala e a produção dos sons. Sempre que este mecanismo não funciona devidamente, vai haver um aumento de escape de ar pelo nariz e de hipernasalidade da fala do portador. Além da fala, haverá ainda outros constrangimentos funcionais. A fala é um deles, mas os resultados a obter vão estar sempre dependentes da capacidade da estrutura, se é incompetente ou insuficiente. E esse conceito agora já está mais claro. Sim, já esclarecemos e falámos noutros episódios aqui do nosso Atlas de Lipicast, não é? Agora, no fundo isto significa, não é, que mediante o tipo de fenda apresentada, irão existir também diferentes dificuldades, diferentes músculos afetados e também funções alteradas, correto? Exatamente, Mariana. Nas fendas do palato não existe a divisão óssea que separa a cavidade oral da cavidade nasal, ou seja, não há separação da boca e do nariz. Por isso mesmo é que existe então um desenvolvimento atípico de toda a musculatura palatina e do véu palatino ou palato mole, com inserções também musculares diferentes e que acabam por condicionar o correto desenvolvimento e funcionamento deste músculo, do véu palatino. Sim, cada tipo de fenda, de acordo com as suas características, apresenta diferentes tipos de dificuldades. No entanto, eu acho que é importante ressalvar que cada caso é um caso. Nem sempre as dificuldades se manifestam da mesma forma ou com a mesma intensidade. Quase certeza que em alguma altura da vida se depararam com alguém com uma cicatriz no lábio. Tu que nos ouves pode ter percebido que esta pessoa ou uma outra que não tinha nenhum sinal na face tinha uma voz mais anasalada, aquilo que em linguagem popular é chamado o fanho, o fanhoso. Pois bem, essas duas situações poderão ser casos de presença de fenda labiopalatina, de fenda labial ou de fenda do palato. Sim, alguns sinais podem ser mais visíveis da possível presença de uma fenda. Contudo, há portadores de fenda que não apresentam nenhum tipo de manifestação que suscite pelo menos a atenção ou que tenha um impacto suficiente para chamar a atenção. É por isso, exatamente por isso, que passam anos e até uma vida inteira sem lhe ser diagnosticada essa situação, Patrícia. Por vezes, só quando nasce um filho, um neto ou um primo portador de uma fenda labiopalatina, aparece esse diagnóstico tardio. Outras vezes, eventualmente, essa ignorância se perpetua pela vida afora. E quando um bebê nasce com uma fenda labiopalatina, uma das primeiras questões que a equipa de profissionais faz à família é se existe alguma história familiar de malformação congénita na família. Sim, e muitas famílias não sabem de nenhum caso, nem identificam possíveis portadores desta malformação.
Mas isso não significa que não existam. E é exatamente por isso que a equipa de profissionais faz perguntas sobre sintomas e sobre sinais que possam indicar a presença de uma fenda oculta. Eu lembro a vocês que há algum tempo nós estivemos a assistir no YouTube uma situação de alguém que provavelmente terá uma fenda labial e que nem sequer sabe que a tem, porque ela nada mais é do que a tal, já citada e explicada hoje, cicatriz de Keith. Essa própria pessoa, que obviamente eu não vou identificar, vou dizer o milagre, mas não vou naturalmente dizer o nome do santo, provavelmente não sabe que tem uma cicatriz de Keith, porque não é sintomático, não traz nenhuma situação que seja impeditiva da sua atividade, simplesmente está ali uma alteração de uma forma anatômica que é inocente. E também não se cruzou até então com ninguém capaz, talvez, ou de identificar ou de questionar. E voltando aqui um bocadinho às perguntas, não é, que podem ser feitas pela equipa, assim, alguns exemplos. O que é que a equipa pode perguntar para realmente perceber se existe algum caso na família? Essa tua pergunta é uma pergunta difícil porque não há uma resposta específica a essa questão, Mariana. A anamnese, ela é composta de uma diversidade de ações que passam pela observação clínica, que vai ser muito aferida pela experiência do profissional, até uma série de perguntas de acordo com o caso específico que depende da pista que nós queremos seguir. Por exemplo, nós sabemos que a presença de uma fenda labiopalatina promove maior incidência de perda da capacidade auditiva. Então, quando nós estamos à procura de uma história familiar, se houver um parente que tenha perdido a audição muito precocemente, muito cedo, nós devemos investigar e perceber qual a razão dessa perda. Até pode ser uma fenda não diagnosticada e assintomática. Então, esta fenda está na causa de uma sequência interminável de otites de repetição e com essas otites, muitas delas provavelmente assintomáticas, ou seja, não havia dor, não havia febre, e os líquidos acumularam-se dentro dos ouvidos, provocando a chamada hipoacusia, que é exatamente a perda de capacidade auditiva que foi se agravando até a surdez. Isso pode acontecer, pode ter sido a causa dessa perda auditiva, a fenda palatina não diagnosticada. Sim, e um outro exemplo é a presença de úvula bífida, ou seja, ter a campainha ou o sininho dividido em dois e por isso vemos como se fossem duas úvulas. E isso também é um indicador da presença de fenda labiopalatina. E são muito frequentes, mais do que as pessoas podem imaginar. São mesmo, Patrícia, especialmente porque a presença desta úvula dividida, não é? Deste sininho dividido ao meio, nem sempre provoca dificuldades significativas, nem na fala, nem na alimentação, em nenhuma das áreas da vida dos seus portadores. E por isso não a identificam como sendo uma problemática, como algo a ter atenção, e acham muitas vezes até engraçado, não é? De existirem duas úvulas. Eu já tive um paciente que me chegou à consulta de ortodontia aos 8 anos e com o relato da mãe que desconhecia completamente a situação do seu filho, porque essas malformações congênitas não são assim tão frequentes, achava alguma piada em aquela úvula ser dividida. Portanto, esse caso nem sequer estava assinalado, nem sequer diagnosticado, tampouco como fenda. Exatamente. Essas situações, não levando a diagnóstico nem propondo muitos desafios, não levam a que os portadores procurem qualquer tipo de tratamento. Só depois, quando nas anamneses perguntamos por determinadas características, é que muitos deles se recordam e eis que encontramos um sinal da presença de uma fenda. Exatamente, Patrícia. E nós dedicamos grande parte, se não a maioria, das nossas vidas profissionais a melhorar a compreensão desta malformação. E qual a melhor abordagem para reabilitar as funções envolvidas e dar maior qualidade de vida aos portadores? Como nós, existem também por todo o mundo equipas muito dedicadas a esta causa.
excelentes equipas até, não é? Que oferecem os cuidados e apoios necessários para atender às necessidades das crianças e das suas famílias. Mesmo aquelas que não sabem, não é? E que nos chegam e são diagnosticadas a partir destas situações assim fora do comum. Os portadores de fendas labiopalatinas podem, hoje em dia, usufruir de um suporte muito completo para ultrapassar todos e os eventuais desafios que vão surgindo. Exatamente. E deixe referir sobre essa questão das equipas que há por esse mundo fora. Eu gostaria de citar duas referências que eu acho que são muito importantes. A primeira foi a equipa que, na verdade, suscitou e refletiu-se muito no princípio da nossa equipa, que foi o Centro de Tratamentos do Hospital de Reabilitação Craniofacial em Bauru, no estado de São Paulo, no Brasil. O Hospital do RAC, também conhecido como Centrinho. É um dos centros de referência mundial no tratamento. E a nível europeu, eu acho que também é importante nós ressalvarmos que nós somos os representantes em Portugal do Eurocleft, que é exatamente uma força de vários países que se congregam para estudar e trabalhar sobre o assunto da fenda labiopalatina. É uma informação que é válida e que acrescenta de certeza. E que grande episódio é esse, né? Foi um episódio extra que veio para comemorar uma data especial para o LIP, mas ficou aqui um episódio muito interessante. Fica prometido que a partir de agora, o dia 30 de setembro será sempre dia de episódio extra. Boa! Já te tornaste um mapa? Já partilhaste com um amigo a tua experiência? Para viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós disponibilizamos alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado. Serão vídeos demonstrativos de técnicas e recursos dos quais falamos nos episódios podcast. Estes vídeos estarão no canal do YouTube do nosso Atlas. Mas sendo um conteúdo que implica a alocação de muitos mais recursos, para os tornar viáveis, os vídeos serão disponibilizados numa área reservada para acesso exclusivamente aos Mapa Lipicast, isto é, aos membros ativos do projeto Atlas Lipicast. Não faças confusão. O podcast é aberto a todos e estará sempre disponível para ouvir quando e as vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te um Mapa Lipicast, podes ir ao site www.atlaslipicast.com e lá encontras as diversas maneiras de entrares para esta comunidade. Com a tua ajuda, poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e poderíamos levar este projeto a novos horizontes, novos voos. Se não podes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiares. Partilha e classifica com as tuas estrelas. Deixa um comentário. É através deste apoio que nos tornamos mais visíveis também para os motores de busca da internet, fazendo também com que quem procura o tema nos encontre. E agora também eu quero agradecer-te. Estiveste até aqui a ouvir-nos. Por isso eu espero que esse episódio e todos os outros que nós produzimos sejam úteis para colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda labiopalatina. Se gostaste do nosso podcast, se a nossa mensagem passou, subscreve o Atlas Lipcast, marca o sininho para que o teu agregador te possa avisar sempre que houver um novo episódio. Partilhar é muito importante. Quantas mais pessoas chegarem ao nosso Atlas, maior será a capacidade de fazer crescer esse projeto. Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho a certeza que tu vais adorar. Visita o nosso site, o Lip espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Mariana. Obrigada, nós. Tchau, até à próxima.